Em 1989, o Brasil corria risco de ficar de fora da Copa da Itália. O jogo decisivo das eliminatórias seria contra o Chile, no Maracanã. O jogo foi cheio de lances desleais do Chile. Uma seleção inferior, eles tinham que apelar para o antijogo, deixar os brasileiros nervosos e torcer para que fizessem uma besteira. Quando o Brasil ganhava de 1-0, uma torcedora atirou um sinalizador em direção ao gramado, que acabou caindo perto do goleiro. Foi a senha para o início da encenação. O goleiro Rojas se jogou no gramado, aproveitou que estava coberto pela fumaça, pegou um bisturi em sua luva, abriu um corte em seu supercílio e, todo ensanguentado, saiu de campo junto com a seleção chilena, alegando que não havia segurança para continuar jogando. A dúvida sobre se o Brasil seria classificado durou uma semana. Fotos mostrando que o sinalizador caiu longe de Rojas provaram a farsa chilena. Ontem, no debate, Lula e os petistas agiram como os chilenos em 1989, tentando provocar, fazendo antidebate e torcendo para que Bolsonaro perdesse os nervos. Não rolou. As pessoas sempre perguntam qual é a minha raça. E eu digo, minha raça é brasileira. E todo brasileiro tem que se vestir bem como um patriota, usando as camisetas da Beach Bulls Club, da marca do canal Oi Luiz. Exclusivas estampas, comigo aparecendo. Tem também para crianças, para filhotes, para adultos. Fique bem vestido. E tudo com a qualidade da Reserva, uma marca muito boa. Veja como eu fiquei bonito. Olha, é tão bonito que eu vou dar essas camisetas para todos os meus amigos da minha matilha. Olha aí, Alfredo. Até você fica bonito com ela. Ontem, Bolsonaro e Lula se enfrentaram no último debate antes das eleições, bem na casa do inimigo, a Rede Globo. O debate em si foi um jogo feio, truncado, principalmente porque Lula não queria jogar. Ficou na retranca, se recusava a responder, se jogava no chão e acusava Bolsonaro de não responder, de não querer debater. Mas esse antijogo, essa catimba, começou muito antes do debate. Desde ontem, o Pinóquio do PT Janones prometia uma bomba para o debate que iria acabar com a candidatura do Bolsonaro. O burro do Shrek falou em coação das meninas venezuelanas, fingiu ter o celular do Bebiano, aquela palhaçada de sempre. Tudo para que, na hora do debate, surgisse um velhinho resmungão e mal-humorado que fugia das perguntas e não dizia coisa com coisa. Aliás, Lula já começou tenso, se atrapalhando muito e mentindo mais do que o normal. Faz sentido, ele sabia o estrago que o Bolsonaro podia fazer com apenas algumas palavras. E Bolsonaro fez. Logo de cara, ele mandou uma que irritou o Lula e levou até no Bonner. Você dizer que foi absolvido, só se for pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível, hipotético, impossível governo teu, né? Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal que achava que você devia julgado em Brasília, não em Curitiba. Você é um bandido, Lula. Por causa disso, aconteceu a coisa mais insólita do debate. Bonner pediu direito à resposta. Como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Claro que esse direito à resposta foi para proteger ainda mais o Lula e o espectador percebe isso. Ou seja, tanto Bonner quanto Lula morderam a isca de Bolsonaro. Isso ficou ainda mais claro porque até então a Globo já tinha dado vários direitos de resposta a Lula e nenhum a Bolsonaro. Ou seja, até o Bonner
teve mais direito à resposta no debate do que o Bolsonaro. Biruliro percebeu isso e começou a pedir vários direitos de resposta, sabendo que eles seriam negados só para escancarar a preferência da emissora pelo ladrão. Deu certo. O debate seguiu, com Lula bebendo cada vez mais daquela água esquisita e ficando com a pronúncia cada vez mais estranha. Lula tentou usar o card do Roberto Jefferson, mas foi tiro no pé. Foi a deixa para Bolsonaro lembrar que Lula e Roberto Jefferson eram comparsas no Mensalão. Lula também tentou dar uma de estadista e falar de política externa, mas não tinha jeito. Bolsonaro tinha uma resposta na ponta da língua para isso também. Aí sobrava para Lula fazer igual à seleção chilena em 1989, acusar Bolsonaro de não saber debater. Numa ação claramente ensaiada e treinada pelos assessores dele, Lula começou a ir várias vezes até a câmera pedir desculpas para o espectador pelo baixo nível do debate, culpa do Bolsonaro, claro. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa a você que está em casa, a você que está sentado no sofá, com a sua mulher, com os seus filhos, esperando alguma coisa diferente. Agora, pedir desculpas ao espectador pelos bilhões desviados de estatais, nem pensar, né, Lula? Além disso, outro antijogo vindo do PT era o falatório dos assessores na plateia, sempre que Bolsonaro tentava falar. Depois foi revelado que era a Janja que começava a gritar sempre que Bolsonaro ia responder, provavelmente querendo atrapalhar mesmo. Nem as broncas do Bonner fizeram a mulher do malandro se comportar. Desesperado por um corte no TikTok, Lula tentou mais uma vez dar uma de superior ao falar como Cristo sobre os ignorantes. Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Pegou mal, primeiro porque ficou na cara que ele quis se comparar a Cristo. Segundo, porque Lula é a última pessoa que pode falar sobre a ignorância dos outros. Logo em seguida, Bonner falou para os candidatos escolherem um dos temas num painel e Lula, mostrando que não sabia ler ou não entendeu a regra, pediu um tema que não estava no painel. O tema da pergunta que o senhor vai fazer, por favor. Vou falar sobre a questão previdenciária. Essa questão não está ali, candidato. Vamos relembrar. Não está. É que eu estava procurando o nome aí, desculpa. Não. E o debate seguiu, com o Bolsonaro aplicando aquelas ótimas tiradas dele que deixam o Lula sem resposta. Comparou os seus ministros aos do Lula. Você faz as coisas com ministros. Os meus ministros saíram agora para serem 2 possíveis governadores, segundo turno, 6 senadores e alguns deputados federais. Os seus ministros, quando deixaram o governo, eles foram para a cadeia, Lula. Comparou sua honestidade à do Lula. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Não tem corrupção. Não é igual o teu, Lula. Eu posso até falar palavrão de vez em quando, e me desculpo. Eu falo palavrão, mas não sou ladrão. No momento, Who's Your Daddy lembrou que se Lula tomou vacina, foi graças a ele, Bolsonaro. Lembrou da escravidão dos médicos cubanos, que Lula defendeu falando que até Obama elogiou a medicina de Cuba. Ora, se a opinião do Obama é tão importante, olha só o que ele pensa do Lula. Teve também uma pergunta do Bolsonaro que deixou Lula irritado e sem resposta. Por que você não transferiu uma cola? Covardia ou parceria? Eu vou com a opção B, parceria, Bolsonaro. Aí Bolsonaro deu os 2 lances decisivos do jogo. Primeiro citou um programa de governo em que Alckmin falava em taxar meio mundo. Lula, estou aqui com um documento. Dá um Google aí. Contribuições para um governo democrático e progressista. Ou seja, do seu vice, Alckmin. A contribuição dele para o seu projeto de governo, Lula. Reduzir o Auxílio Brasil, página 21. Taxação do PIX, página 21. Acabar com o abono, página 23. Aumento da contribuição do MEI, página 25. Desvinculação do BPC do salário mínimo, página 25.
Revisão de aposentadoria especial, página 25. Tem mais. Até aí, Lula, o que tem a dizer sobre isso aí? Lula praticamente fingiu que nem conhecia o Alckmin, não sabia do programa, não sabia nada disso. Antes, Lula já tinha fingido também que não tinha nada a ver com Gedel Vieira Lima, o coordenador de sua campanha na Bahia, que já foi pego com 51 milhões de reais em dinheiro vivo no apartamento. E também já tinha fingido não conhecer o Roberto Jefferson, com quem ele armou o mensalão. Mas fingir não ter nada a ver com o próprio vice pegou mal. Só faltava o Lula fingir que não tinha nada a ver com o Lula. E aí veio a melhor parte, jogar a isca e deixar Lula falar. Bolsonaro falou dos ótimos números de empregos em seu governo. Aí, ao tentar menosprezar a queda do desemprego no governo Bolsonaro, Lula ofendeu uma grande parte do Brasil. A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Colocaram o emprego informal como se fosse emprego. Agora eles inventaram, colocam o trabalho eventual, colocam o trabalho informal, colocam o MEI. O assunto tomou conta do Twitter. Um monte de gente que trabalha pelo MEI se manifestou, revoltada. Belo tiro no pé. Tiro não, rojão, igual ao do jogo contra o Chile. Aí, tonto, Lula caiu na armadilha de Bolsonaro e o presidente ganhou 2 minutos para falar sozinho e ainda consagrou Deus ao vivo em plena antessala do inferno, a Globo. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Lula cometeu o pior erro de sua campanha ao ir a esse debate. Não respondeu nada, só tumultuou e saiu de maca, igual ao goleiro do Chile em 1989. Pior é que até a própria militância dele acabou irritada. Afinal, Lula e Janones prometeram uma bomba atômica e entregaram uma biribinha, mais fraca ainda do que o rojão no jogo contra o Chile. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.